Vamos continuar falando de análise combinatória, e aí eu vou falar de arranjo e combinação. Bom, eu disse para vocês, na última aula, que tanto arranjo quanto combinação, tá? O número de objetos, ele vai ser diferente do número de casas. E aí eu tenho que decidir qual é o arranjo, qual é a combinação. Tá. Como que vai ser essa decisão? Vai ser assim, ó. Arranjo quando a ordem importar. E combinação? Combinação quando a ordem não importar. É essa a ideia. Quando a ordem importar, arranjo. Quando a ordem não importar, combinação. Como assim? Imagina lá, uma corrida. Faz diferença se o cara chegar em primeiro ou o cara chegar em terceiro? Faz diferença. Por quê? Porque a ordem importa. Então, é um caso de arranjo. Vou escolher 5 pessoas em uma turma de 50. Todo mundo vai ganhar um presente. E o presente é tudo igual. Vai importar a ordem que eu escolho? Não. O cara que foi escolhido em primeiro ou o cara que foi escolhido em quinto vai ganhar o presente do mesmo jeito. Ou seja, a ordem não importou. Se não importou, o que vai ser? Combinação. E toda vez, então, que a ordem importar, arranjo. Toda vez que a ordem não importar, combinação. E aí eu preciso lembrar da fórmula. A fórmula do arranjo é arranjo de n elementos tomados PAP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Já a fórmula da combinação, combinação de n elementos tomados PAP vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Se o exercício não trouxer nas alternativas as respostas com a formulinha, a única fórmula que você vai usar é essa daqui. De verdade, todos os exercícios de combinatória, de todos, o único que eu uso fórmula é o combinação. Todas as outras eu não uso. Então, essa fórmula do arranjo, só se o cara trouxer mesmo a fórmula ou o fatorial, aí você tem que usar. Se não for isso, eu tenho certeza que você, assim como eu, vai fazer no braço. E aí eu vou mostrar um exemplo. Olha só. Imagina comigo lá, ó. Exemplo. Imagina numa competição de corrida, eu tiver lá 10 atletas. E eu quero saber, desses 10 atletas que estão correndo, qual que é a possibilidade de pódio para esses caras. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Queridos, não vou nem pensar em fórmula. Eu vou pensar assim, ó, tem 10 caras correndo. Quantas possibilidades de atleta eu tenho para o primeiro lugar? 10. Aí o cara chegou em primeiro. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? 9. O cara chegou em primeiro e chegou em segundo. Já saiu 2 caras. Quantos caras eu tenho para o terceiro lugar? 8. É só multiplicar 10 vezes 9 vezes 8, que dá quanto? 720. Pergunta, precisei de fórmula? Não precisei. Mas, professores, se precisasse? Se precisasse. Vamos pensar comigo. A ordem que os caras estão no pódio aqui importa ou não? Importa. Faz diferença o cara chegar em primeiro, o cara chegar em terceiro. No primeiro ele ganha medalha de ouro, cheque de 100 mil reais. No Brasil ele vai ser lembrado eternamente. Agora, se o cara chega em terceiro, vai ganhar medalhinha de bronze. Vai ganhar nada, vai ganhar um vasinho de flor e nunca mais vai ser lembrado.
Só lembrar do Ayrton Senna. Até Ayrton Senna, que é um cara que eu admiro muito, falava o seguinte, que segundo é o primeiro que perde. Imagina, acabou a corrida, ele chegou em segundo. Ô, Ayrton Senna, você gostou de ter chegado em segundo? Parabéns. Não, o segundo é o primeiro que perdeu. E é verdade. Então a ordem aqui importa. Se a ordem importa, arranjo. Arranjo de quantos atletas? 10. Quantos vai estar aqui no pódio? 3. 10, 3 a 3. E aí você joga na formulinha. 10 fatorial, dividido por quanto? Por 10 menos 3 fatorial. Que vai dar o quê? 10 fatorial, dividido por 7 fatorial. Que vai dar o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Você vai cortar, pá. 8 vezes 9 vezes 10. 8 vezes 9 vezes 10. 720, tá? Olha a diferença. Olha a diferença pensando na fórmula e aqui só pensando sem fórmula. É a mesma coisa, queridos. Tá? Então, no caso do arranjo, a gente não usa a fórmula, a gente vai usar a cabeça. Tá? Olha outro exemplo, muito comum. Imagina o seguinte. Imagina que você foi num grupo com 50 alunos, ou com 50 amigos, foi no cinema. Chegou no cinema, só tinha 2 cadeiras vagas. E você estava em 50 amigos. O restante vai ter que ficar tudo de pé. Pergunta é, quantas maneiras diferentes eu tenho para colocar os caras aqui? Então pensa comigo. Para a primeira cadeira eu tenho quantos amigos? 50. 50 possibilidades. Um sentou. Para quantas possibilidades eu vou ter a próxima cadeira? 49. Então a resposta é 50 vezes 49. Que vai dar quanto? 2.450 maneiras diferentes. Pergunta, pensei em fórmula? Não pensei. Professor, mas se eu pensasse, como é que ia ser? O número de objetos é diferente do número de casas. Arranjo de 52 a 2. Ô, professor, e por que você sabe que é arranjo? Faz diferença. Tira uma foto você nesse lugar e o outro cara nesse. Troca de lugar, a foto vai ser diferente? Vai. Arranjo, a ordem importa. 52 a 2. Que ficaria como? 50 fatorial, 50 menos 2, 48 fatorial. 50 vezes 49 vezes 48, dividido por 48. Simplificou 50 vezes 49, que é a mesma coisa. Você vai usar a fórmula? Claro que não, você vai usar a cabeça. E aí eu peço desculpa que eu fiz de propósito isso daqui. E se eu trocasse? E se eu falasse que era 2 amigos e eu tivesse 50 lugares, tá? Nem vou desenhar os 50, mas eu tivesse 50 lugares. Esse tipo de exercício engana a gente. Que é muito mais fácil eu pegar o número de objetos maior que o número de lugar. Agora eu tenho menos objetos. E bem mais lugar, olha só. Esse dá mais trabalho. Só que eu quero que você pense o seguinte. Inverte os papéis. Necessariamente o lugar não precisa ser lugar. Ele pode ser objeto. E os amigos não precisam de objeto. Pode ser lugar. Você pode trocar os papéis. Imagina que você tem 2 amigos, o Chico e o Zé. Chegou lá. E aí tem 50 lugares. Fala, Chico, escolhe um lugar para você sentar. Quantos lugares o Chico vai ter para escolher? 50. O Chico escolheu. Aí tem o Zé. Ô Zé, você pode escolher qualquer um dos 49. Ué, por que para mim não é 50? Tinha 50, mas o Chico já sentou em um. Sobrou 49 para você. Tá vendo que é a mesma ideia? Tenta inverter essa situação, tá? Isso aqui eu sei que é mais difícil de fazer. Meus alunos têm mais dificuldade em pensar quando o número de objetos ele é menor que o número de lugares. É só inverter essa situação, tá? Então vai dar os mesmos 2.450 possibilidades. Ok? Vem comigo, ó.
Grande problema? Vai ser a combinação. Mas a combinação, eu quero que você utilize a fórmula. Não fica tentando fazer PFC não, tá? Então eu disse, todos os exercícios eu uso PFC. Só tem um que eu não uso, que é o de combinação. Tá? Então imagina comigo. Imagina que eu tenho 10 alunos aqui assistindo essa aula no estúdio. Tem 10 alunos, tá? E eu vou escolher 5 desses alunos para ganhar um copinho aqui da sala do saber. Então aqui no estúdio, estão assistindo, acompanhando tudo, tá todo mundo quietinho. Continua assim, moçada, tá? E aí eu vou sortear, escolher 5 para ganhar um copinho da sala do saber. Pergunta é, importa a ordem que eu escolho esses 5 caras? Não importa. Eu vou escolher 5. Se a Ana foi escolhida primeiro ou foi escolhido a 5ª pessoa, não vai fazer diferença, ela vai ganhar um copinho do mesmo jeito. Então, se a ordem não importa, é uma combinação. Então, se eu tenho 10 alunos e vou escolher 5 para ganhar um copinho, seria uma combinação de 10 alunos e eu vou escolher 5. Que vai dar o quê? Combinação de 10, 5 a 5, 10 fatorial, 5 fatorial, N, P, e aí é assim, ó. Aqui seria N menos P, 10 menos 5, que é 5 fatorial. Como eu faço? Esse mais esse tem que dar esse. Então eu uso esses dois números, aí eu penso, esse mais esse tem que dar esse. 5 mais 5 é 10. Aí tá certinho. Aí como é que fica? Ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá simplificar. 5 fatorial corta com 5 fatorial. 5 vezes 2 dá 10, posso cortar aqui. 4 com 8 aqui dá 2. 3 com 3 aqui. Com 9 dá 3. Aí eu vou fazer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 3, 21. 25. Existem 252 maneiras diferentes de eu presentear 5 dos 10 alunos que estão aqui com um copinho. A ideia é sempre pensar o seguinte, é como se eu estivesse formando uma comissão de alunos entre os 10. E toda vez que eu uso a palavra comissão, comissão começa com que letra? C. C do quê? Combinação. Aí eu uso a fórmula. Vou citar 2 exemplos bem corriqueiros do Enem, tá? Olha só. Imagina lá nesse exemplo que eu tenho lá uma empresa onde a diretoria é formada por 5 brasileiros e 6 japoneses. E essa empresa vai abrir uma filial em Dubai. E para abrir essa filial, eles querem mandar 4 funcionários. Eles querem mandar 4 funcionários, não, 4 diretores. 2 brasileiros e 2 japoneses lá para Dubai, para comandar essa implantação da empresa lá em Dubai. A pergunta é, de quantas maneiras distintas eu posso fazer isso? Então eu tenho que escolher os brasileiros e tenho que escolher os japoneses. Então primeiro eu vou escolher os brasileiros. Eu tenho 5, eu vou escolher 2. Importa a ordem que eu escolho esses 2 brasileiros? Não importa. Eles vão para Dubai do mesmo jeito se eu escolhi o Zé primeiro. E o Eike Batista é segundo. Não importa. Eike Batista e José não vai importar a ordem que eu escolho. Eles vão para Dubai do mesmo jeito. Então seria uma combinação. Eu tenho 5 brasileiros. E desses 5 eu vou escolher quanto? Eu vou escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2. E como é que eu faço essa conta? Ó, 5 fatorial. 2 fatorial. 2 mais quanto que dá 5? 3. 3 fatorial. Então como é que vai ficar? Ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por quem? Por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Simplifica, ó. Esse corta com esse, 2 corta com 4, que dá 2. 5 vezes 2, 10. Existem 10 maneiras de escolher 2 brasileiros entre os 5. Agora eu vou escolher os japoneses. Quantos tem?
Tem 6, eu vou escolher quantos? 2. Combinação de 6 japoneses e eu vou escolher 2. Importa a ordem que eu escolho esses japoneses? Não. Então seria 6 fatorial, dividido por quem? 2 fatorial. 2 mais quanto que dá 6? 4. 4 fatorial. Como é que fica então? Ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Simplifica. 4 com 4. 2 aqui com 3. 3 vezes 5, 15. 15 maneiras de escolher os japoneses. Então, 10 brasileiros, 15 japoneses. E aí? Soma ou multiplica? Se eu escolhi só os brasileiros, acabou o exercício? Não, eu tenho que escolher os japoneses também. Então, por isso que eu multiplico. 10 vezes 15, 150. Existem 150 maneiras de escrever. Outra coisa. Se ficar em dúvida na hora de multiplicar ou somar, o que você vai fazer? Você tenta fazer a árvore das possibilidades. Se você conseguir, você multiplica. Se você não conseguir, você soma. Como assim, professor? Tem 10 comissões de brasileiro. Vou chamar a comissão de brasileiro de B. Então eu teria aqui, ó, B1, B2, B3, tá? Até chegar no bem 10. 10 comissões de brasileiro. Para cada uma dessas comissões de brasileiro, eu teria 15 japoneses. Então eu teria, para B1, J1, J2, J3, J4, até chegar no J15. Para essa mais 15, para essa mais 15, aí vai para essa mais 15. Para cada uma das 10, eu teria 15. 10 vezes 15, 150. Presta atenção nisso aí, tá bom? Um outro exemplo bem corriqueiro do Enem é o seguinte. Imagine que eu tenho um polígono, tá? Eu vou desenhar aqui um polígono com 8 lados. Exemplo. E aqui eu tenho os vértices desse polígono. A pergunta é o seguinte. Com os vértices desse polígono, quantos triângulos eu consigo formar? Tá? Então, ó, com os vértices desse polígono, quantos triângulos eu consigo formar? Essa é a pergunta. Então, pensa o seguinte, para formar um triângulo, eu preciso pegar quantos pontos desses? 3. Então, eu preciso pegar 1, 2, 3 pontos para formar um triângulo. Aí a pergunta é, a ordem que eu escolho esses pontos importa? Se eu escolher primeiro esse, ou primeiro esse, depois esse, mudou alguma coisa? Não mudou, vai ser o mesmo triângulo. A ordem não importa. Se a ordem não importa, é o quê? Combinação. Combinação, quantos pontos tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos eu preciso para formar um triângulo? 3. Combinação de 8, 3 a 3. Que vai dar quanto? 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, 5 fatorial. Que vai dar quanto? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial. Simplifica, esse com esse, esse com esse. 8 vezes 7, 56. Eu consigo formar 56 triângulos, tá? Com os 8 pontos, os 8 vértices dessa figura que eu desenhei. Essa é a ideia de combinação. Aí, para finalizar, eu vou dar uma ideia nova, tá? Caiu nos últimos Enems da vida aí, a gente precisa saber essa ideia. A ideia é o seguinte, quando eu tiver uma equaçãozinha, por exemplo, x mais y mais z mais w igual a 7, eu falo para você que x, que y, que z
e que W são números pertencentes ao conjunto dos naturais asterisco, ou seja, tem que ser um número positivo, dá um inteiro positivo, natural, não nulo, tá? E a pergunta é, quantas soluções eu tenho? Quantas soluções nós temos para essa equaçãozinha? Então, funciona assim, ó. Se eu pensar que eu tenho 4 números somados dá 7, se eu quero o número 7, eu tenho 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é igual a 7. E aí o que acontece? Se você pensar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinaizinhos de mais. Que eu vou trocar por vírgula. Mas por quantas vírgulas? 3 vírgulas. Como assim, professor? Eu posso trocar esse sinalzinho de mais por uma vírgula, esse sinalzinho de mais por uma vírgula e esse sinalzinho de mais por uma vírgula. Eu vou ter uma resposta, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Eu passei em cima do 1 aqui, perdão, tá? É em cima da vírgula que eu quero, ó. É da vírgula e aqui não é do 1, tá? É da vírgula. Perdão. Então, ó, coloquei no lugar do sinalzinho de mais, eu coloquei a vírgula. Então, eu tenho 1, depois aqui eu tenho 1 de novo. 1, 2, 3 e aqui 2. Isso aqui é uma solução, ó. 4 números que somados resultam em 7. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu preciso só escolher o lugar que eu coloco essa vírgula. Então, seria uma combinação. Quantos lugares eu tenho para colocar ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. E quantos vírgulas eu vou colocar? 3. Combinação de 6, 3 a 3. Mas fica complicado eu pensar nisso aqui direto. Então, resolvi melhorar. Eu chamei isso de combinação asterisco. Aqui é o resultado. E aqui é o número de incógnitas. Isso vai ser sempre igual a uma combinação de n-1, p-1. Então, por exemplo, nesse exercício, combinação, resposta, 7, número de incógnitas, 1, 2, 3, 4. Combinação asterisco de 7, 4, 4. E aí eu tiro 1 e tiro 1. Combinação de 6, 3 a 3, que é exatamente a ideia. Então, vamos pensar assim. Vamos supor que eu tivesse x mais y mais z igual a 10. Seria o quê? Combinação asterisco de 10, 3 incógnitas. Que vai ser o quê? Combinação de 9, 2 a 2. Se eu tivesse lá x mais y mais z mais w mais t igual a 17. Seria o quê? Combinação asterisco de 17, 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Que daria o quê? Combinação de 16, 4 a 4. Essa ideia. Mas isso só vale se as incógnitas forem naturais asterisco. Ou seja, do 1 em diante. Professor, cita um exemplo que você falou aí. Ó. Então, olha só. O exemplo que eu vou citar caiu num dos últimos Enem aí. Era uma carreta de brinquedo, tá? Daquelas tipo cegonha, que tem a carroceria assim, ó. E aí a gente tem os carrinhos, tá? Nessa cegonha, tá? Eu não vou desenhar os carrinhos, a cegonha tá bem sem vergonha, tá? Isso aqui é um carrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrinhos no caminhão cegonha de brinquedo. Aí ele falava o seguinte, que ia produzir carrinhos da cor vermelha, da cor azul, da cor amarela e da cor laranjada. E eles queriam saber, tá? Quantas carretas diferentes a gente podia ter. Não importava a ordem que esses carrinhos estariam.
e que deveria ter pelo menos um carrinho de cada cor. Ou seja, eu estou falando assim para você, ó, vermelho mais azul, mais amarelo, mais laranjado, tem que ser igual a 10. E todos esses caras são números que são N asterisco, que tem que ter pelo menos um de cada cor. E aí o que acontece? Isso aqui é uma combinação asterisco de 10, 4 a 4. Que vai ser uma combinação de 9, 3 a 3, tá? Jogando na formulinha. E aí isso aqui seria quanto? 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. Exatamente a resposta que tinha no gabarito da questão. Ok? A gente volta a se falar, tá bom?